Olá, como que você está? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. É um tema que tem muito impacto na nossa vida e não percebemos. Ele é muito pouco falado e eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com esse tema, contribuindo com a sua vida. Várias pessoas têm deixado mensagens, é, às vezes inbox no Facebook, no direct, no Instagram, falando sobre esses conceitos que eles estão ouvindo, que eles estão lendo também, através de tudo que eu publico e que tem feito diferença. Hoje de manhã mesmo eu acordei com uma mensagem de uma das pessoas que me seguem, falando sobre isso, me desejando um feliz ano novo, me desejando boas festas e quanto que este ano, o que ela ouviu, o que ela assistiu pelos meus vídeos, transformou a vida delas. O quanto que essas coisas levaram transformação para ela. E eu fico muito feliz. Obrigado, Lúcia, por você ter publicado isso. Eu quero te agradecer. Agradecer a todas as pessoas que têm me mandado essas mensagens. É um incentivo para o trabalho. As pessoas que estão aí nessa câmera do outro lado não sabem né, como é que é a coisa aqui, o pano de fundo, o de trás dos bastidores. É muito legal, às vezes, as minhas secretárias publicam uma coisa ou outra de como que a gente faz essas gravações, mas são desafios que quando a gente vê que a gente está no caminho certo, é maravilhoso, porque a gente está contribuindo para a vida das pessoas. Esta minha contribuição, a contribuição do meu sócio que fica ali no pano de fundo também, colocando os vídeos, ajeitando as coisas, cortando, publicando, para que tudo fique o mais perfeito possível para que vocês possam receber o melhor. Eu fico muito feliz com isso. E hoje de manhã, ao acordar, eu faço meditação todos os dias de manhã e eu já vou começar te dando assim uma dica preciosa. Sorria, fique 2 minutos, 1 minuto com você na cama de manhã, feche os seus olhos, faça algumas respirações profundas e veja todo o seu corpo sorrindo. Veja suas células sorrirem. Isso faz uma grande diferença no seu dia. Então, eu além disso, eu costumo imaginar cada coisa que eu vou fazer no meu dia, um vídeo que eu vou gravar, o café da manhã que eu vou fazer, o suco verde todos os dias. Nós aqui em casa, nossa família toda toma suco verde com limão espremido. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando como que faz esse suco, qual é a receita. Eu vejo muitas pessoas fazendo suco verde, não é da forma de um suco que purifica. Eu aprendi isso com um médico americano e é um suco que tem a função de limpar o seu organismo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, Gislande, grava esse vídeo pra gente, que eu gravo aqui na minha cozinha, mostrando passo a passo de como fazer esse suco. Eu não fico aqui na internet gravando sobre alimentação. Eu gosto muito mais de falar sobre o mindset, sobre as emoções, sobre prosperidade. Essa é a minha função. Essa foi a minha decisão, minha escolha. Mas eu posso te dar uma dica também sobre isso, porque está tudo interligado. Se o seu corpo trabalha bem, você consegue alcançar a sua melhor autoimagem. E é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Como que a sua imagem interfere, não só interfere, ela é limitante, ela é a base, é aquilo que vai fundamentar toda a sua prosperidade. Todos nós temos uma espécie de limite mesmo, uma espécie de termostato que regula a nossa prosperidade. E a sua imagem, o seu autoconceito, é o ponto crucial a respeito do que você pode alcançar, que define o que você vai alcançar na sua vida de prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Mas como eu estou falando de prosperidade financeira, o seu limite de prosperidade financeira, ele é dado pelo seu autoconceito. E eu quero chamar a atenção sobre isso hoje. Isso cria um obstáculo. Você pode criar um obstáculo para você, dependendo da forma
como você se vê, dependendo da forma como você se enxerga, o conceito que você tem sobre você. Então, você hoje pode estar metido em dívidas ou não, mas insatisfeito com o nível de prosperidade e achando que você pode ir muito mais além. Mas por que você não vai? Qual é o mimimi? Qual é aquela conversinha da sua mente que você dá ouvidos? Veja bem, você jamais vai impedir sua mente de pensar. Você não pode bloquear a sua mente de fazer isso. Mas o que você faz com esses pensamentos é que dirigem a sua vida, é que te limitam ou não. É o tanto que você ouve e acredita nesses pensamentos. Agora, se você chegou a esse vídeo, há muita esperança. Se você chegou a esse vídeo, demonstra para você e para mim que você tem um desejo intenso de se mover em direção a um alto nível, a um nível acima do que você se encontra hoje. Você está querendo, você está desejando regular o seu termostato a um nível maior de prosperidade, a um nível maior de riqueza. E você pode, tudo já está dentro de você. Depende muito do que você vai fazer com a sua potencialidade. Depende muito de como você quer se transformar. Então, se você está aqui, aproveite ao máximo este momento. Qual é o obstáculo hoje que está te impedindo? Qual é esse obstáculo, então, que está te direcionando? Essa imagem que você faz, esse conteúdo. E o que é autoconceito? É essa dimensão que você te dirige, que você se coloca nela. Como que você prefere se definir? Você está muito mais ligado a querer ser uma pessoa atraente para levar a envolver pessoas, envolver a si mesmo numa positividade, na sua autoestima, na sua estabilidade e na intensidade das suas qualidades? Como que você define-se com precisão você mesmo? Até que ponto a sua avaliação de você corresponde a uma realidade? É isso que você precisa se colocar presente. Eu vou te mostrar hoje como uma pessoa cria o seu próprio universo a partir das convicções que ela tem a seu respeito. E vou começar com uma história minha mesmo. Quando eu era criança, antes mesmo de entrar para a escola, a minha irmã, que era mais velha, como estava na aula, costumava ficar lendo livros próximos de mim. Aquilo era uma realidade da qual eu não participava. Eu via minha irmã se envolvendo com os livros, entrando naquele mundo e eu me sentia de fora. Eu não gostava disso. Então, desde cedo eu sentava do lado dela e queria aprender a ler. E ela, como ela tinha uma audiência, a minha irmã tinha alguém que a ouvia, que era eu, ela ficava lendo vezes e vezes e vezes as historinhas dos seus livros. E tinha uma história que eu gostava muito. Era uma história de uma galinha com o seu dono, que ela implorava para o seu dono não a matar. E era muito engraçada e atraente a história. E eu fiquei durante muito tempo pedindo à minha mãe para me colocar na escola antes, porque eu queria conhecer aquele mundo. Mas naquela época era proibido. Então eu acompanhava a minha irmã e ficava pedindo repetidas vezes para ela colocar aquela história, para ela ler aquela história, para eu aprender e ficar ouvindo. E quando eu fui para a escola, logo nas primeiras semanas que a professora nos ensinou dias, como se escrevia, dias da semana, números de 0 a 10 e os dias dos meses. E ela deu uma prova, a primeira prova minha foi sobre aquilo. Eu, muito insegura, apavorada, pedi à minha mãe, que tinha sido num tempo na sua juventude professora daquela escola, que escrevesse para mim. Ela tinha uma letra muito redonda. Contei para ela minha insegurança. Mas, gente, a minha mãe era muito ocupada e não ouviu de fato que eu teria uma prova no outro dia. Ela simplesmente pegou um caderno novinho e na primeira página escreveu bem redondinho aquelas palavras e me disse: lá na sua sala, você abra o caderno e copia devagarinho como eu escrevi. E assim eu fiz. Abri o caderno na hora da prova e comecei a copiar.
sem o menor medo, sem o menor receio, estava tudo certo na minha cabeça. Mas só que não. Logo, logo a professora parou-se, plantou-se do meu lado, olhou aquilo com a cara espantada, porque na cabeça dela eu estava colando, eu estava cometendo algo que era completamente errado para um aluno. E ela, gente, pegou aquele caderno, você acredita o que ela fez? Levantou e mostrou para todos os alunos e disse a seguinte frase: mal começou a estudar e já está fazendo coisa errada, já está colando. Aquilo para mim foi uma situação muito vexatória. Eu fiquei muito envergonhada. Eu já era uma criança tímida e quietinha, mas eu fiquei muito envergonhada. Então, com aquele evento, eu comecei a me sentir uma fraude. Eu comecei a me sentir uma pessoa que rouba um resultado, não uma pessoa que batalha pelo que quer. Mas eu não tinha aquela consciência. Eu simplesmente aceitei passivamente o juízo que aquela professora fez de mim. E aí, para mim, tornou-se muito mais difícil ainda ficar em público. Eu fiquei mais fechada ainda e mais envergonhada. Então, além daquela vergonha de não querer aparecer, na minha cabeça eu ficava me escondendo, porque eu tinha medo, inclusive, daquilo se repetir. Qualquer outra pessoa no meu lugar, ou até você mesmo ouvindo isso, falou: essa situação é tão boba, é tão pequena. Qual o significado que eu dei? Eu dei um significado muito grande. Eu passei a me sentir muito envergonhada sobre aquilo. E a gente faz um autoconceito a partir de situações pequenas mesmo. Aí as situações ficam grandes na nossa cabeça e essa autenticidade, a nossa integridade, a nossa autoexpressão no mundo é que passa a ser afetada. A gente não vive nessa nossa plenitude por medo da vergonha. Dizem que a vergonha é um dos maiores medos que nós temos, próximo ao medo da morte. Parece que a vergonha, e falar em público e sentir essa vergonha, é até maior do que o medo da morte. O que ocorre é que no nosso interior, essa imagem é afetada. E essa imagem afeta a nossa coragem de nos sentirmos livres. E assim, por termos uma autoexpressão pobre, o nosso universo vai caminhar nesse limite de prosperidade, de pobreza, na verdade. Nós nos limitamos e nos tornamos pobres porque não atuamos na nossa plenitude. E não tem nada mais que entrava a prosperidade de uma pessoa do que a sua própria crença que te limita. A gente passa a querer se comportar de maneira coerente com este limite. Se você pensa que é pequeno, você vai se comportar como alguém pequeno. Só que um dia, o que aconteceu comigo? A minha mãe, passando perto de mim, me viu com aquele livrinho da minha irmã. Aquele livrinho que contava a história da galinha. E eu estava lendo aquele livro rapidamente. Só que na minha cabeça, quer dizer, na verdade, eu já tinha decorado todas as frases. Eu acompanhei tantas vezes a minha irmã passar as folhas no ponto exato de cada sequência da história que a minha mãe achou mesmo que eu estivesse lendo. E ela plantou-se na minha frente, pôs a mão na cintura, olhou bem nos meus olhos e me fez um elogio que gravou, que colou na minha mente. Ela disse exatamente assim: que coisa linda, como que você está lendo de uma forma perfeita. E ela falou a seguinte frase: andando ela falou assim, quem tem que ser já nasce. Aquela frase eu guardei. Quem tem que ser já nasce. E eu passei a ouvir aquilo repetidas vezes, tanto da minha mãe quanto na minha memória. E o que criou-se na minha mente? É que eu tinha tudo para ser feliz, que eu tinha tudo para ter sucesso. E eu comecei a me tornar muito curiosa para aprender mais e mais, para me interessar pela escola, para querer ser primeira aluna. Criou dentro de mim uma autoconfiança de que eu era capaz,
de que eu poderia superar qualquer obstáculo. Então aquilo destruiu a convicção da professora. Teve uma força poderosa, tanto quanto aquela situação que eu passei. E eu quero chamar a você a atenção para um seguinte fato. É possível reconstruir a imagem que você vem alimentando de si mesmo, a imagem que você vem construindo de si mesmo. É possível elevar o seu limite de potencialidade. Aliás, de potencialidade não, ela já está totalmente dentro de você. Mas elevar a imagem que faz você acessar essa potencialidade. E assim, você elevar o seu limite de riqueza e de prosperidade que você tem hoje. Todos nós temos esse limite. Mas a partir do momento que sua convicção será alterada, ele vai crescer. Agora eu quero te contar uma outra história de uma aluna que eu tive que me procurou há uns 3 anos atrás, contando sobre si mesmo e querendo mudar a sua convicção, querendo realmente atuar no mundo e dedicar-se a algum trabalho. Ela não conseguia fazer nada na vida. Nas primeiras sessões, eu identifiquei que tinha algo na sua história e pedi para que ela fosse falando da sua infância, falando dos seus anos de início na escola. E ela foi exatamente no ponto. Existem algumas técnicas que a gente faz sobre recordar momentos da vida. E eu utilizei essa técnica com ela. Momentos difíceis e momentos prazerosos. E pedi que ela me construísse 2 principais momentos. Um muito bom e um que ela estava lidando e que era difícil. E ela me contou que nos primeiros anos de escola, ela tirava 100% das suas notas. Era 10 em tudo. E ela me falou aquilo de uma tal forma, a história que ela contou foi de tal forma que eu percebi que ali tinha alguma coisa. E fui buscando, eu não vou entrar em detalhes, fui buscando mais informações até chegar ao ponto de eu tomar uma decisão. Eu trabalhava naquela época no mesmo escritório de uma psicóloga. Trabalhávamos juntos, tinha algumas salas. Eu pedi a ela que fizesse um teste de QI naquela minha aluna. E ela fez esse teste do QI dela e eu vou te contar o resultado. Mas, voltando aqui na história que ela estava me contando, ela trouxe uma outra situação de que logo cedo, quando criança, ela começou a manifestar um quadro que os pais a levaram no médico e estes médicos definiram que ela tinha uma doença de epilepsia. Os pais ficaram muito assustados de lidar com aquela novidade para eles, que eles não sabiam como tratar. Eles moravam também no interior e para ter esse diagnóstico, eles tiveram que ir em cidades maiores próximas. E eles ficaram tão assustados que eles passaram a focar-se nesse quadro, nesta doença. E deixaram o foco, tiraram o foco da potencialidade das notas dessa criança. E, infelizmente, o choque eles não conseguiram guardar para si e conduzir da melhor forma. Eles passaram a dizer para essa criança, passaram a dizer da forma que essa criança ouvia, que se ela não fosse bem na escola, se ela não fosse bem na vida, era compreensível, porque ela era doente. Então, a vida inteira, na sua juventude, ela ouviu isso: eu sou doente. E quando essa psicóloga me deu o resultado do QI, eu fiquei espantada. Porque ela tinha um QI de 129. E só para vocês terem ideia, o teste de QI, a média de uma inteligência mediana é de 90 a 109. Uma inteligência acima da média é de 110 a mais ou menos 119. E uma inteligência superior é de 120 a 129. Ela estava na faixa de um QI de inteligência superior. Ou seja, avaliado, analisado pelo parâmetro de inteligência, ela poderia ser qualquer coisa na vida. Mas o conceito que ela desenvolveu de si mesma fez com que ela não conseguisse nem mais tirar notas boas na escola.
Cada vez mais ela foi tendo dificuldades em todas as matérias. Esta foi a história que ela me contou. E aquilo para mim demonstrou, foi a prova de vários estudos que nós temos recentemente, mais modernos, de que o QI, coeficiência de inteligência, não é suficiente, mas que sim a inteligência emocional. Como a pessoa lida com as emoções, como que ela lida consigo mesma, é que faz com que ela possa ter sucesso na vida, é que faz com que ela possa ter nos seus relacionamentos envolvimentos com as pessoas de tal forma que ela consiga prosperar no meio em que ela vive. E esse próprio meio interfere na capacidade que ela tem de desenvolvimento, que foi o que aconteceu com essa minha aluna. Então, olha o ponto da questão. Nós temos a tendência de focar na falta, temos a tendência de focar no problema, ao invés de olhar para a potencialidade que cada um de nós temos. Reflita comigo. O que os pais fazem quando percebem que uma criança tem deficiência em uma determinada matéria? Contrata um professor particular para que ela se desenvolva naquela matéria. E não tem nada errado nisso. Tá certo. Mas quando os pais percebem que uma criança tem uma potencialidade em determinado assunto, eles acham que ela pode se desenvolver por si só. Ao invés de contratar um professor, um coach, um especialista naquele assunto para que ela possa se desenvolver mais. É ali que está toda a força, toda a potência. E é ali que pode ainda aumentar a autoconvicção daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, ou de quem quer que seja, ou nós adultos, de que nós somos capazes de desenvolver algo ali, que a nossa expertise está concentrada ali. Isso eleva a autoestima, isso é um incentivo e faz com que aquela pessoa se torne especial e um vencedor naquela área e faz com que isso possa se espalhar para todas as áreas da vida dela. Aquele talento, se mantiver escondido, faz com que ela reforce ainda mais um sentido de fracasso em todas as áreas. Mas é isso que nós temos a tendência a fazer. Pegar o que é ruim e tentar contratar um coach ou um professor para elevar, ao invés de potencializar o talento que já temos. Esse é um esforço muito mais dispendioso, mas não percebemos isso. E eu quero deixar claro que na história desta jovem, ela se tornou hipnotizada com a falsa convicção de si mesma, de que ela era doente. E deixou um QI extremamente alto de lado, amortecer, literalmente morrer. O talento daquela criança, daquela jovem, apagou-se e ela se tornou improdutiva. E ainda, o que é pior, passou a se considerar alguém sem valor. Passamos a vida, a maioria, os 95% das pessoas que não prosperam, passa sua vida limitado pela pobreza, porque tem uma convicção de uma imagem de que é pobre. E durante muito tempo os pesquisadores passaram a se concentrar nesse nível de pesquisa. Pouco importa a fonte de onde pegamos essa ideia. É esse autoconceito, é esse significado que damos às histórias que vamos vivendo. Cria um autoconceito que limita, que faz com que esse termostato de prosperidade seja baixo. Não importa se essa convicção foi trazida por você mesmo, ou se foi por uma situação com seus pais, com os professores, com os amigos, colegas de trabalho ou até pela própria TV. Não importa de onde veio. A verdadeira convicção é que cria um efeito hipnotizador sobre você. Do ponto de vista desta aluna, ela era doente. Esta circunstância criou nela uma situação e um entendimento de que ela era incapaz. Tornar-se bem-sucedido para ela era incoerente, era impossível, porque ela entendia que sucesso para ela não estava alinhado com alguém que era doente. Ela ouvia: eu entendo, se ela não conseguir ser nada na vida, é porque ela é doente. Como é que ela iria conseguir ser alguma coisa?
Ela era doente. Para ela ser alguma coisa, era como se ela fosse roubar isso do universo. Era como se ela fosse alguém falso, alguém hipócrita, pois ela não era capaz de fazer isso. Ela não tinha capacidade de por si só alcançar aquilo. Era imoral para ela se ela visse alcançar. Então, para ser coerente consigo, ela tinha que ser alguém doente e incapaz. No meu caso, eu entendia que eu era obrigada a ser alguém, porque quem tem que ser já nasce. E se eu já tinha nascido, eu tinha que ser. Toda nossa crença é fundada no nível do ser. E essa é a crença mais profunda. Quando nós encontramos dentro de nós recursos de que temos que ser prósperos, nós vamos ser. E aí, o universo inteiro vai nos dar recursos para encontrar essa prosperidade. Nós iremos nos colocar em eventos, em situações, em pessoas, para encontrar um resultado no universo coerente com quem tem que ser já nasce com essa prosperidade. São muitas pesquisas científicas que mostram que nós, de fato, nos hipnotizamos com a ideia que construímos através destes eventos. Isso é típico de todos nós. Estas experiências nos mostram, estas experiências desses pesquisadores, anos a fio, mostram que nós concluímos o fracasso, a pobreza no mundo externo a partir da imagem pessoal no mundo interno, desde os nossos anos de escolas até o fim da nossa vida. O autoconceito, a autodefinição, essa concepção que fazemos de nós, literalmente nos torna hipnotizados. Pessoas que pensam a vida inteira: ah, eu sou um fracassado, eu não sou como fulano de tal, eu sou burro, eu não tenho esse nível de força, de personalidade. Ela realmente vai construir esse universo externo. Ah, eu não tenho força de vontade. Eu tinha uma colega que falasse: Deus me livre, não vou estudar para concurso. Eu não tenho essa força de vontade. É muito para o meu caminhãozinho. Então, ela vai se construir num nível de alcance mais baixo. Ela realmente passou por um concurso, mas a nível administrativo. Ela era formada no nível superior, mas passou por um concurso de nível de segundo grau. Percebe? A sua autodefinição limitou, o seu termostato limitou o seu nível de alcance. Inconscientemente, é isso que a pessoa alcança. Agora eu quero te contar uma terceira história para comprovar como que a nossa personalidade é criada através da nossa autodefinição. Eu tive farmácia durante 30 anos. E durante mais ou menos uns 8 anos eu tive um funcionário que também tinha epilepsia. Mas ele não se limitava de maneira nenhuma por uma definição daquela circunstância da sua vida. E ele me contou isso e eu o contratei a si mesmo e ele falou: olha, eu corro o risco de até desmaiar na sua farmácia. Eu falei: não se preocupe, eu consigo monitorar isso com você e a gente te apoia. E foi assim. Ele conseguiu trabalhar comigo durante 8 anos. E o fato dele encontrar uma referência externa de alguém que o apoiou fez com que cada vez mais ele quisesse atingir níveis maiores profissionais. Eu vendi essa drogaria, ela localizava num bairro aqui de Belo Horizonte e comprei uma drogaria num bairro na região hospitalar e ele não quis ir para continuar trabalhando comigo porque ele morava próximo daquele bairro e falou: Gislande, se você não se incomodar, eu vou continuar trabalhando com essa pessoa que comprou sua drogaria. E continuou. E depois eu não soube mais o que aconteceu com ele porque ele saiu daquele lugar e não era um local que eu frequentava muito. Eu passei a morar, né, me mudei para o centro mais próximo da minha farmácia. Bastante tempo depois, quando eu já tinha vendido a minha própria drogaria e fui estudar direito, eu encontrei coincidentemente com ele na região hospitalar, porque essa faculdade estava na mesma região, ele e a esposa dele. E ele, muito feliz, veio me abraçar, os dois, me agradecer pelo incentivo que eu dei naquela época.
E ele falou: Gislande, eu passei por uma entrevista e hoje trabalho na maior rede de drogarias de Belo Horizonte. Eu fiquei muito feliz com o alcance. Ele me falou que foi fazer novos cursos técnicos e que ele estava fazendo a supervisão dos vendedores. Então, olha como o autoconceito dele, que já era positivo e foi transformado pelo meu incentivo, levou ele a alcançar níveis muito mais prósperos. Então não é exagero a gente pensar que nós nos hipnotizamos pela ideia de que temos. Se você se convencer por uma ideia negativa de você mesmo, você se hipnotiza por aquilo. Eu não sei se você já viu um hipnotizador fazer uma sessão de hipnose com alguém. A hipnose cura gagueira. A hipnose ajuda pessoas a parar de fumar, ajuda pessoas a romper convicções negativas. Mas não é porque ele tem um efeito mágico sobre aquela pessoa. Não. Tudo aquilo que a pessoa pensa dela está dentro dela. Ela é que enterra as suas potencialidades por pensar. Na verdade, deveríamos dizer que o hipnotizador, ele não é um hipnotizador, ele é um deshipnotizador, porque ele tira o conceito errado que a pessoa tem de si. Então, dentro de você, não importa se você se considera um fracassado, há um potencial incrível. Se você arrancar essa casca de tudo que você tem de imagem negativa ao seu respeito, que está te hipnotizando, você vai alcançar esse poder. Você vai alcançar essa potencialidade que pode te levar a um nível de prosperidade muito maior, que pode pegar o seu termostato interno e expandir para que você possa ser próspero, sair desse efeito de derrotado, desse efeito de pobreza, desse efeito de falta, para alcançar níveis superiores de prosperidade. Então é esse o conceito, é esse o recado que eu quero te dar hoje. Livre-se da autoconvicção de eu não mereço, eu não valho nada, eu não consigo, eu não tenho poder para isso, eu não tenho força, eu não tenho disciplina, eu não tenho um ideal de valor que me move. É isso que você precisa mexer. Arranque-se desse estado. Há condições de você fazer isso desde que você primeiro queira, desde que você primeiro acredite, desde que você pare de culpar as pessoas da sua vida, com as quais você viveu situações que levaram você hoje a estar nesse estado. Não foram elas, foram o significado, foi o significado que você deu para essa situação, o significado que você deu para você mesmo. Agora, hoje, no momento que você está, você ganha. Você tem ganhos pequenos de manter esses significados. E o ganho é não arrancar você desse limite. O ganho é justificar-se por não estar fazendo esforço. O ganho é você continuar pegando essas experiências e contando para você mesmo que são elas as culpadas de você não se mover. É necessário, por mais que doa, por mais que você tenha que mobilizar-se para sair desse estado, mas vale a pena você conseguir alcançar níveis de prosperidade. Não importa o que você viveu, é o significado que você continua dando é que não te mobiliza. Então pense a respeito, pergunte a você, eu quero construir um novo ano no mesmo limite deste? Mesmo que você tenha feito alguns progressos, você pode ir muito mais além. Mas você precisa arrancar-se dessas razões, arrancar-se dessas desculpas e libertar-se das convicções provocadas por essas experiências. Não foram as experiências, mas o significado que você deu e continua dando. Então, este é o vídeo que eu quis gravar para você sobre o conceito, sobre a autoimagem que te bloqueia e te limita. É você quem pode romper isso. Ninguém mais pode fazer isso por você. É você que é responsável por isso. Então, vou terminar esse vídeo te fazendo um convite. Comece hoje, em 2018, criando já as suas novas perspectivas, o seu novo planejamento e sua vitória
para o final de 2019. Mas comece agora, a partir do seu autoconceito, a partir do seu comprometimento. Comprometa-se com uma nova realidade e crie dentro de você esse desejo intenso e crie e tome ações imediatas para isso. Um grande e carinhoso abraço e nós nos vemos ainda neste ano no nosso próximo vídeo.